Convido a todos a abrirem suas Bíblias na primeira epístola do apóstolo Pedro. Primeira epístola de Pedro, capítulo 1. Primeira de Pedro, capítulo 1, nós vamos ler do versículo 14 até o versículo 21. Primeira de Pedro 1, do 14 ao 21. Lembrando aos irmãos que estes versículos estão dentro de um contexto que começamos a expor no domingo passado, que começa no versículo 13. Diz a inerrante, autoritativa, suficiente palavra de Deus: como filhos da obediência, não vos amoldeis às paixões que tinhais anteriormente na vossa ignorância. Pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santos também vós mesmos em todo o vosso procedimento, porque escrito está: sede santos, porque eu sou santo. Ora, se invocais como Pai aquele que sem acepção de pessoas julga segundo as obras de cada um, portai-vos com temor durante o tempo da vossa peregrinação, sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis como prata ou ouro que fostes resgatados do vosso fútil procedimento que vossos pais vos legaram, mas pelo precioso sangue, como de cordeiro sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo, conhecido com efeito antes da fundação do mundo, porém manifesto nos fins dos tempos, por amor de vós, que por meio dele tendes fé em Deus, o qual o ressuscitou dentre os mortos e lhe deu glória, de sorte que a vossa fé e esperança estejam em Deus. Amém. Vamos orar mais uma vez, irmãos. Senhor, nosso Deus e Pai bendito, mais uma vez te rogamos, Senhor, com toda súplica, com toda humildade, a unção do Teu Espírito, ó Deus, o agir do Teu Espírito, para esse momento de exposição da Tua Palavra, exposição das verdades, exposição da Tua lei, exposição do Evangelho. Ó Deus, nos ajuda a enaltecer Cristo Jesus. Nos ajuda, ó Senhor, dentro das nossas limitações, a proclamarmos com fidelidade essas verdades, com segurança, com autoridade, vinda de Ti, da Tua própria palavra, que é autoritativa. Ela tem autoridade em si mesmo, de si mesmo, porque vem de Ti. Ela não depende do homem, ela não depende de ninguém para lhe conceder autoridade, para lhe validar. Que os homens fizeram, ó Deus, tão somente neste livro foram reconhecer e se curvar diante dessa autoridade. E é o que nós te pedimos, ó Deus, nesse momento, que quando Tua palavra for proclamada, ó Deus, que os ouvintes se curvem, ó Deus, diante dela, para que, ó Senhor, nas suas vidas, Cristo reine e possa ser visto, ó Deus, a santidade aqui exposta nesses versículos. Santidade sem a qual, ó Deus, ninguém verá o Senhor. Ó Deus, dá a entender, Senhor, aqueles que ouvem a necessidade de Cristo nas suas vidas. Muito mais, ó Deus, do que a necessidade, Senhor, do sustento, até do ar que respiramos, do sol que nos aquece, do alimento que nos fortalece. Somente, ó Deus, por meio do Teu Espírito é que temos essa compreensão. E é isso que nós te pedimos, ó Deus. Nos ajuda nesse momento, no nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, essa segunda exposição deste contexto, como dissemos no início, ele começa no versículo 13 e vai adiante. E o título em geral é o desafio de viver em santidade. É isso que nós estamos expondo para os irmãos. O desafio de viver em santidade. O apóstolo Pedro, que escreveu essa carta, ele está abordando esse tema. Ele está falando inicialmente aos irmãos de que
há um desafio muito grande para os cristãos, aqueles que se dizem cristãos, aqueles que se dizem seguidores de Jesus Cristo. E se você é um seguidor de Jesus Cristo, se você se considera um seguidor de Jesus Cristo, eu lhe digo que você preste bastante atenção. Se você ainda não é, eu lhe digo, preste mais atenção ainda, porque não há uma necessidade maior para as nossas vidas do que seguir a Cristo. E eu desejo muito que Deus lhe mostre a razão pela qual e que essa mensagem lhe desperte para isso. Então, Pedro está dizendo àqueles irmãos que são cristãos que há um grande desafio. O desafio de viver uma vida santa. E por que era um grande desafio? Já é um desafio viver de forma santa. Porque nós nascemos em pecado, nós nascemos inclinados ao pecado, ninguém nasce neutro, ninguém nasce bonzinho. Todos nós nascemos manchados pelo pecado. Nossos pais são Adão e Eva. Todos descendemos dele. A Bíblia nos diz que assim como por um só homem entrou o pecado no mundo e pelo pecado a morte, assim a morte passou a todos os homens. Paulo também, no capítulo 3 de Romanos, diz: todos pecaram e carecem da glória de Deus, e destituídos estão da glória de Deus. Quando nós nascemos sem a glória, nascemos em trevas, em escuridão, e nessa condição não é possível viver uma vida santa. Por mais que você se esforce. É o que a Bíblia diz. Agora, aqueles que se dizem cristãos, aqueles que reconheceram seus pecados, aqueles que correram para Jesus, aqueles que sentiram a necessidade, sentiram o fardo, o peso nas suas costas do pecado, e correram pedindo misericórdia a Jesus, esses devem viver uma vida santa, mas não é fácil. E estes irmãos, a quem esta carta foi primeiramente destinada, estavam passando por muitas dificuldades e o desafio era grande em viver em santidade. Como é que esses irmãos estavam vivendo? Eles estavam vivendo sob o domínio do Império Romano. Sabe quem na época era o imperador de Roma? Nero. Possivelmente você já ouviu falar do imperador Nero. Um homem louco, cruel e sanguinário. Pedro diz: irmãos, vocês devem viver uma vida santa, sendo perseguidos pelo Império Romano. Esses irmãos estavam longe das suas casas, não porque quisessem, mas por causa da perseguição. Eles tiveram que deixar suas casas, seus amigos, suas famílias. Muitos perderam tudo por causa do Evangelho. Porque eles disseram: eu vou seguir a Cristo. Eles eram discriminados por sua fé. Eles eram discriminados porque não tinham a mesma prática dos pagãos, porque não adoravam o imperador, porque não adoravam muitos deuses, só adoravam um único Deus. Eles eram perseguidos por não ter uma vida licenciosa, sem regras, sem amarras. Vocês sabem que o Império Romano, as suas práticas, muitas das suas práticas eram conhecidas como práticas licenciosas. Práticas de pecados, pecados grosseiros, pecados graves, pecados sexuais. Esses irmãos eram difamados. E não era difícil, sempre esses irmãos estavam sendo levados aos tribunais para se defender. Eles eram processados, acusados. E Pedro diz: vocês precisam ser santos, mesmo vivendo nessas circunstâncias. É interessante isso. Não só isso.
O apóstolo também disse que eles deviam se alegrar em meio a essas provações. Então, como é isso? Como se alegrar vivendo em perseguição, lutando contra os seus pecados, lutando contra aqueles que lhe acusam? Viver em santidade é um desafio. E em meio a provações, perseguições e lutas, é um grande desafio. Mas esse desafio tem um objetivo grandioso. Ele não acontece por acaso, como nada acontece por acaso na vida do cristão. Absolutamente nada. Nada é coincidência. Não na vida do cristão. Porque Deus possui planos para o seu povo. Planos que foram elaborados antes da fundação do mundo, na sua soberania e providência. Ele nos separou para um propósito, e o propósito maior é a adoração ao seu nome e à sua glória. Por isso que ele não nos tirou desse mundo para glorificar o seu nome, para adorar o seu nome. Ele manteve. Cristo disse de forma muito clara, quando orou em João 17 pelos seus, ele disse: ó Pai, não peço que os tires do mundo, mas que os livres do mal. Então vocês vão ficar no mundo por quê? Porque tem um objetivo para cada um de vocês. Vocês estão passando por dificuldades. Eu tenho um objetivo. O objetivo maior, supremo, é que vocês glorifiquem a Deus. É que vocês vivam em santidade. Sejam santos como nós lemos, porque eu sou santo. E vocês vão fazer isso no mundo. Como é que vocês vão fazer isso? Bom, primeiro eu vou lhes dar vida. Vocês nasceram mortos. Eu vou lhes dar vida. Eu tenho um plano para os meus. Eu vou lhes dar vida. Como é que eu vou fazer isso? Todos vocês nasceram com um coração de pedra. Eu vou dar um coração de carne, um coração sensível. Vocês nasceram duros. A palavra não penetrava na mente de vocês. O coração não recebia essa palavra. Então o que é que eu vou fazer? Eu vou lhe dar vida. Está lá em Efésios 2, versículos 1 e 2. Ele dá vida. A vida espiritual. Ele concede um coração de carne. Ele nos concede a mente de Cristo. Ele nos faz co-herdeiros com Cristo. Cristo, por sua vez, capacita a esses cristãos com dons e talentos, para que eles ajudem uns aos outros, para que eles contribuam com a igreja, para que eles cresçam em graça. Eles passam a viver agora na luz, viviam nas trevas, na escuridão, sem compreender, sem entender a palavra, agora eles vivem na luz. Antes eles viviam escravos do pecado. Agora eles são libertos do pecado para viver uma vida em abundância. Tudo isso para quê? Para que eles reflitam a luz aos homens. Para que Deus seja glorificado nas suas vidas, num mundo corrupto, num mundo maligno, num mundo mau. Um mundo que a todo momento tenta seduzir, desviar do caminho eterno. Um mundo que odeia os cristãos. Então, viver, irmãos, de uma maneira santa nesse mundo é um grande desafio que o apóstolo Pedro nos apresenta nesses textos. Só que ele diz que é um desafio, mas também nos apresenta formas, maneiras de vencer esse desafio. Estão entendendo? Então veja, viver de forma santa é um desafio, mas existe possibilidade de vencer esse grande desafio. Pedro vai nos ajudar. No versículo 13, que nós vimos anteriormente, ele nos mostrou 3 maneiras de vencer esse desafio. Primeiro foi preparando a mente. Que ele usa essa expressão, cingindo o vosso entendimento, preparando sua mente. Depois, ele disse, viva em sobriedade, viva como uma pessoa sóbria.
Cuidado com a sua mente. O inimigo da sua alma tenta capturar logo sua mente. Com ideias, com pensamentos. Depois viva com sobriedade. O mundo tenta embriagar você com as coisas dele. Não é difícil se embriagar com as coisas do mundo. São atrativas para a nossa carne. Em terceiro lugar, ele disse, espere na graça. Você quer viver de forma santa? Confie na graça. Tenha uma vida que não seja uma vida aqui para essa terra, para esse mundo. Viva olhando para o horizonte, olhando para a vinda de Cristo Jesus. Ele vai vir. Isso no versículo 13, nós aprendemos essas lições de como vencer o desafio de viver de forma santa. Mas do versículo 14 ao 21 que nós lemos hoje, nós temos algumas lições a mais que vão nos ajudar a vencer esse desafio. O primeiro deles é não se amoldando às velhas paixões. Olha o versículo 14 novamente. Leia aí na sua Bíblia. Acompanhe aí, de forma bem atenta. Como filhos da obediência, não vos amoldeis às paixões que tinhais anteriormente na vossa ignorância. Preste muita atenção nisso aqui. Olha só, como filhos da obediência. Por quê? Porque Deus nos adotou. Pedro está dizendo, você é um filho de Deus agora. Deus lhe adotou. Quando você nasce, olhe, vou dizer algumas coisas para você, vou lhe preparar. Vou dizer algumas coisas fortes para você hoje. Mas eu não estou dizendo isso de mim mesmo, não. É da Escritura, viu? Está escrito aqui. Quando você nasce, você não nasce um filho de Deus. Eu espero que Deus vá lhe mostrando isso, deixando claro. Mas eu vou logo adiantando. Ninguém nasce filho de Deus. Você vai entender isso aqui. Mas quando Deus lhe adota, aí você passa a ser filho de Deus. Só depois que ele lhe adota. Mas antes disso, não. Quando ele lhe adota, você passa a desfrutar dos privilégios de ser irmão com Cristo. Da irmandade com Cristo, que é o seu filho unigênito. Que é o Filho de Deus. E isso vem por meio do Evangelho. Isso lhe garante uma herança eterna. Você tem a herança agora porque seu pai é Deus. Aí você passa a ter herança. Uma herança eterna. Você passa a fazer parte de uma nova família. E você deve refletir o caráter dessa família nos seus procedimentos. Então, como filhos obedientes, olha, versículo 14, como filhos da obediência, ou seja, como filhos obedientes, o que é que você vai fazer? Você vai querer agradar seu pai. Você vai agir conforme o seu pai deseja. Você vai imitar a forma de agir do seu pai, porque seu pai agora é Deus. É Deus. Mas nem todos são filhos de Deus. Então, os que estão fora dessa família vão agir conforme o mundo, os seus desejos. São pessoas que não vão ter domínio próprio. Suas paixões é que vão dominá-los. Ele não tem. Então, a sua inclinação, sua vontade é que vai lhe dominar. Ele não tem domínio sobre as suas vontades. Quem não faz parte da família de Deus, suas vidas giram em torno da satisfação, da sua satisfação, dos seus desejos. Esse era o nosso proceder antes de termos sido adotados. Deixa eu ler aquela passagem que eu citei para vocês, Efésios 2, do 1 ao 3. Preste bem atenção nessa passagem. Eu vou ler na versão Almeida Corrigida Fiel. Diz assim: E vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados, em que noutro tempo andastes. Como é que você andava? Em pecado. Segundo o curso deste mundo,
segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência. Olha, veja, o versículo 14 diz, como filhos da obediência, né? Por quê? Porque existem filhos da desobediência. Quando nós nascemos filhos desobedientes de Deus. Todos nós, porque nascemos com o pecado. Olha o texto. Entre os quais todos nós também antes andávamos. O apóstolo Pedro está dizendo, todo mundo, todos nasceram assim. Nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. E éramos, por natureza, filhos de Deus? Não, a Bíblia não diz. A Bíblia diz, você é, por natureza, eu sou, por natureza, filho da ira. Eu disse a você que ia dizer algumas coisas fortes. Não sei se você já escutou isso na sua vida. Mas é o que diz, você pegar a sua Bíblia, vai estar lá. Qualquer Bíblia vai estar lá. Pode abrir sua Bíblia. Se você estiver em casa, olhe lá na sua casa. Efésios 2, do 1 ao 3. Somos, por natureza, filhos da ira. Não somos filhos de Deus. E o que quer dizer andar segundo o curso desse mundo? Quer dizer que é andar fazendo os desejos da carne. Como a gente nasce em pecado, somos inclinados para o mal. Temos uma natureza carnal. Não é a natureza espiritual. É a natureza para satisfazer os desejos da carne. E isso é compatível com o mundo. E a Bíblia diz também que o mundo jaz do maligno. O mundo faz o que Satanás gosta, do que ele se agrada. Então atente bem para isso, meus irmãos e demais ouvintes. Olha o que eu vou lhe dizer. Quando a gente dá vazão à nossa natureza, aos nossos desejos, nós estamos dando as mãos a Satanás. Olha, eu disse a você que ia dizer umas coisas pesadas, eu vou continuar dizendo até o fim. Para dar a boa notícia, primeiro eu tenho que dizer a má notícia. Quando a gente faz a nossa vontade, a gente está de mão dada com Satanás. Porque a nossa vontade se inclina para o mal. Quando a gente faz a nossa vontade, a gente segue os conselhos de Satanás e reza na sua cartilha. Não tem essa expressão? A gente está na cartilha dele. Hoje em dia as crianças não têm muito cartilha não, mas quando eu comecei a estudar, a gente tinha uma cartilha. Tanto é que a gente aprendia a escrever naquela cartilha. E a letra da gente, quando a gente seguia as orientações da cartilha, a letra ficava bem desenhadinha, né? Aí você olhava e disse, olha, fulano aprendeu na cartilha. O que é que Pedro diz? Sendo filhos da obediência, não devemos nos amoldar a essas paixões. Como Paulo também disse lá em Romanos 2:12, 12:2. Não se amoldem ao padrão deste mundo. O padrão do mundo está aí. Sua carne inclina para ele. Não se amolde a ele, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, nós nunca vamos, vou repetir, nunca vamos experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus se nós estivermos presos às nossas paixões. Responda para você mesmo. Você quer experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus na sua vida? Responda só para você mesmo. Você quer? Você não vai experimentar se você estiver preso às suas paixões. Preso à sua vontade. E não pense que essas paixões só dizem respeito àqueles impulsos carnais. Não. Não se limita a isso. Essas paixões são todas as coisas que nos levam ao pecado. Até aquele pecado que a gente considera menor e sem muita importância. Tudo isso deixa a gente preso.
Isso pode ser relativo a qualquer coisa. Uma coisa simples, a comida. Manifestado pela gula, né? Não se saciar com pouca coisa. A ânsia por diversão, por lazer. Os vícios de qualquer natureza. O desejo de ser reconhecido, de ser famoso. Das pessoas dizerem seu nome, citarem você. Ah, rapaz, falaram o nome de fulano, ciclano, mas não disseram meu nome. Coisa simples, né? Isso é uma paixão, pastor. É, filho, é idolatria. Você quer ser reconhecido, você quer ser glorificado, você quer que seu nome apareça. É porque você não tem noção. O pecado entorpece a nossa mente. O pecado, ele diminui a hediondez e as consequências do próprio pecado. Então você acha que é uma coisa normal. Mas não é normal. Você não controla a língua, descontrole da língua. Isso é uma coisa que está entregue à sua paixão. Entrega a sua paixão. Você acha normal, né? Se fulano não tem papas na língua, é coisa normal. Isso não tem nada de normal. Isso é falta de domínio próprio. Isso entrega a sua paixão, sua carne, suas inclinações. Mas todo mundo faz, é exatamente isso que Pedro está dizendo. O mundo age dessa forma. Mas você, como filho da obediência, você não deve agir. Você não deve estar entregue às suas paixões. Essas paixões agora devem ser dominadas, mortificadas, combatidas. Você agora vai passar uma guerra, uma luta. Porque você diz, essa aqui não pode ser mais. Essa aqui não pode ser mais minha conduta. Eu estou numa nova família agora. Minha família não tem mais essa característica. Sou filho adotivo de Deus. Filho da obediência. Hendrickson disse assim, irmãos, a obediência e a santidade são duas faces da mesma moeda. Eu vou repetir. A obediência e a santidade são duas faces da mesma moeda. Irmãos, para a gente se conformar ao mundo não precisa muito, não. Como eu disse, a gente pensa só que se conformar ao mundo é só quando a gente está entregue na bebedeira, né? Entregue assim na prostituição, vivendo nas festas, com um e com o outro. Fica com um, fica com o outro. Na ganância, no roubo, né? Na desonestidade. A gente pensa, só quando está nesses pecados assim, é que a gente acha que está no mundo, está fazendo a vontade do mundo, está desenfreado. Não é não. Poucas coisas. A gente começa cedendo um pouquinho, e a mente vai sendo invadida. Lembra, ó, cingir o entendimento? A mente vai sendo invadida. O modo de pensar do mundo vai tomando conta da gente. E a gente começa a agir de forma carnal, automaticamente, tranquilamente. Não são poucas, irmãos, as exortações na Escritura, no Novo Testamento, que os cristãos devem se opor a qualquer modo de agir do mundo. Lá em 1 Coríntios, capítulo 6, versículos de 9 em diante, diz, não sabeis que os injustos não hão de errar o reino de Deus? Olha só a lista. Não erreis, nem os devassos, nem os idólatras. Olha, preste atenção, a idolatria. Como eu disse, você querer seu nome aparecer é uma idolatria. Você está adorando a você mesmo. Você quer que seu nome apareça mais acima de Deus, é idolatria. Aí veja, os devassos, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os efeminados, nem os sodomitas, nem os ladrões, nem os avarentos. O senhor diz, fulano é avarento.
de onde eu vim, se chama amarrado. Sovina. Olha só, os avarentos, nem os bêbados, nem os maldizentes. Veja, maldizente está no mesmo nível do bêbado, do efeminado, do sodomita. A Bíblia diz, nenhum desses herdará o reino de Deus. Nenhum desses. Ah, eu não me prostituo, eu não roubo, mas você é um maldizente. Você diz mal das pessoas, você nunca diz bem delas. Você abre a boca, só fala mal. É uma inclinação para falar do mal, para falar do outro. Não é do reino de Deus. Por isso que eu estou dizendo, irmãos. Olha o versículo 15. Agora de 1 de Pedro 1. Mas pelo contrário, como é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santos também em todo o vosso procedimento, porque escrito está, sede santos, porque eu sou santo. Então a natureza de Deus é santa, e se ele é o pai dos filhos da obediência, estes devem, consequentemente, apresentar essa característica marcante. Lembra que eu disse aos irmãos? Existem algumas marcas específicas do cristão. Uma é o perdão, a outra é a santidade. Marca, característica. Por quê? Deus chama seu povo para ser santo. Santidade, irmãos, é o atributo de Deus mais citado tanto no Antigo como no Novo Testamento. Nós vimos, antes nós éramos filhos da ira. Era filho de Deus? Não. Filho da ira. Eu disse, palavra dura, mas é a verdade. Agora, como filho da obediência, você vai ser santo. Procedimento santo. Aí eu pergunto para aplicar essa parte. Você tem procedido em santidade? Como sempre, faça essa reflexão para você mesmo, só você. Você tem agido diferente como o mundo age? Você tem evitado aquilo que não convém a uma pessoa que se diz cristão, filho de Deus? Até mesmo aquilo que não é pecaminoso em si, você tem evitado. Você disse, não, eu faço parte da família de Deus, agora eu vou evitar até a aparência do mal. Aquilo dali pode até ser feito, mas não convém fazer. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas convêm. Então, como cristão, não me convém fazer isso. Não vou fazer. O que é que isso significa? Domínio, controle. Controle. Controle do seu ser, controle da sua mente, das suas paixões. Controle da língua, controle no caminhar. Deixando as paixões antigas, é o que Pedro está dizendo. Deixe as paixões antigas. Antes você tinha essas paixões, deixe elas lá. Isso não combina mais com o seu chamado. Deus lhe chamou para algo diferente. Para ser diferente dessa geração perversa e corrompida. Você não vai andar mais nessa ignorância, sem restrições. Você não vai, ora, andar como um filho da obediência e ora como filho da desobediência. Não se importa se você vai sofrer as perdas. Não tem problema não. Essa foi a primeira maneira pela qual o cristão pode vencer o desafio da santidade. O desafio de viver em santidade é como? Não se amoldando às velhas paixões. Em segundo lugar, ele vai vencer o desafio da santidade, de viver em santidade, com temor a Deus, quando ele tiver temor a Deus. Olha o versículo 17. Ora, se invocais como Pai, aquele que, sem acepção de pessoas, julga segundo as obras de cada um, portai-vos com temor durante o tempo da vossa peregrinação. Pedro já está dizendo aqui, o tempo que a gente passa aqui na terra é breve.
É muito breve. Nossa vida, quando muito, não passa de dezenas de anos. Isso é nada, irmão. Isso é nada. Isso é nada. Aqueles que já têm um tempinho de vida olham para trás e sabem como passou rápido. Isso é nada. Se compararmos com a história da humanidade, nossa vida é nada. E se compararmos com a eternidade, é menos ainda. Então, devemos nos portar com temor durante os poucos anos que vivemos e nós nem sabemos quanto tempo a gente vai viver. A gente está hoje aqui, irmãos, agora aqui. Daqui a 1 minuto, você não pode estar mais. A gente tem relatos, irmãos, de vários pastores que estavam pregando e morreram no púlpito. Nem terminaram a mensagem. Um deles foi o pai do pastor Joel Bick. Morreu no púlpito. Um homem santo, um homem de Deus. Não sei se eu vou terminar essa mensagem. O que é que a gente deve fazer? Se porte com temor. O que é que significa? Se portar com temor. É ter medo o tempo todo de Deus? Você diz, temor vem de medo, né? Não. Essa palavra aqui, temor, não significa medo. Não significa andar temeroso pelo que pode acontecer, com incerteza da sua caminhada. Você está, eu não sei. Não sei. Quando você morrer, você vai para onde? Não sei, Deus é que sabe. Incerteza. Eu não sei, tenho medo de Deus, Deus pode castigar. Não é esse temor, não. Esse temor aqui significa reverência. Você agora é filho de Deus. Então você tem reverência a Deus. Você tem um respeito. Você tem medo, sabe de quê? De desonrar Deus. Esse temor é o temor de desonrar Deus. Você agora faz parte dessa família. Você não quer envergonhar essa família. A outra família, você diz, tô nem aí, quero nem saber. Nem me importa com o que os outros pensam, não pensam. Tem muitos famosos que dizem aí, fale de mim, de bem ou de mal, mas pode falar. O importante é que você fale. Tô nem aí. Faz o que faz. Isso o que me importa é eu me sentir bem. O negócio é eu estar bem comigo mesmo, o resto que se exploda. Me desculpe essa expressão, mas um filho da obediência não vive desse jeito. Se eu faço parte de uma família, não quero desonrar o nome de Deus. Sou cristão. Sou herdeiro com Cristo. Eu sou peregrino e forasteiro aqui nessa terra. Tenho pouco tempo. Tenho pouco tempo aqui. O tempo que eu tenho, eu vou procurar honrar a Deus. Eu vou procurar ser exemplo para as pessoas. Eu vou procurar agir com todo o temor para que as pessoas vejam meu exemplo e queiram seguir a Deus também, seguir a Jesus Cristo. E tem uma coisa, viu? Pedro está dizendo aqui, olha só, se invocais como Pai aquele que sem acepção de pessoas julga segundo as obras de cada um, portai-vos com temor. Diz, Deus é Pai, Deus é bondoso, Deus é amoroso, providente, misericordioso, longânimo. Mas ele é um justo juiz. Eu tenho que me lembrar disso. Pedro está dizendo, julga segundo as obras de cada um. Os filhos dizem, eu estou nessa família por graça. Não fiz nada para fazer parte dessa família. Agora eu sei também que meu pai é um justo juiz. Ele conhece todas as coisas. Ele não faz acepção de pessoas. Ele não considera se é rico ou pobre, judeu ou gentil, escravo ou livre, pardo ou branco, doutor ou iletrado. Ele vai julgar quem quer que seja. Tem muita gente, irmãos, que chama Deus de Pai, mas desconhece, não sabe quem é o Pai que tem. Se é que Deus é seu Pai, não conhece o Pai que tem. Aí não anda com reverência.
Diz que é cristão, mas não anda de forma reverente. Não sabe, não, quem é Deus. Aqui ele está dizendo, ele julga. Então precisamos parar um pouco e analisar. Como é que estamos vivendo se dizemos que somos cristãos? Estamos vivendo com temor a Deus, com temor devido, atentando para a lei de Deus, amando a Ele, amando a sua lei. Você diz que ama a Deus, ama a Jesus Cristo. Cristo disse, aquele que me ama, guarda os meus mandamentos. Então, quem ama a lei de Deus, tem temor a Deus, que deixou a sua lei, que é a sua vontade expressa, revelada. Então, irmãos, Deus não é apenas pai, é juiz também. Um juiz imparcial. Lá em Romanos 14, 12 diz, assim cada um de nós prestará contas de si mesmo a Deus. É a palavra que diz isso. Então você vai prestar contas a Deus. Você está pronto para prestar contas? Eu quero lhe dizer que você vai prestar conta daquilo que você faz, mas não só. Preste bem atenção. Nós vamos prestar contas daquilo que nós realizamos, das nossas obras, mas também da motivação pelo qual nós estamos fazendo as coisas. Então, quando Deus julgar, não vai julgar só o que você fez, mas vai julgar por que você fez aquilo. É assim? É assim. Lá em Mateus 7, Cristo disse, muitos dirão naquele dia, mas Senhor, não profetizamos em teu nome, e em teu nome não expelimos demônios e fizemos muitas coisas. Cristo não disse que eles não fizeram, ele só disse assim, nunca vos conheci. Cristo não disse, vocês não fizeram nada disso, não. Não. Vocês até fizeram, mas qual foi a motivação? Vocês fizeram isso para glorificar o meu nome? Vocês fizeram isso como filhos de Deus? Ou fizeram com outro motivo? Então Deus vai julgar aquilo que você faz e o motivo pelo qual você faz. Ele é um justo juiz. Ele faz um exame do coração. Né? A gente sempre costuma usar os equipamentos médicos. Cada órgão normalmente tem alguns equipamentos, né, que vão identificar o problema do seu órgão. Alguns fazem um eletrocardiograma, o médico pede, né, um eletrocardiograma para ver o coração. Mas não tem só eletrocardiograma, tem também a ultrassonografia do coração, não tem? Então, às vezes, o eletro não informa, mas a ultrassonografia informa. Mostra aquilo. Hoje em dia está avançado, você vê até em 3D. Né? Você vê até em 3D como é que está o estado do seu órgão. Quando a ultrassonografia não funciona, às vezes pede uma tomografia. Quando a tomografia não dá para ver, eles pedem uma ressonância. Quando a ressonância normal não funciona, ainda pede com contraste. Então Deus, irmãos, faz essa varredura e sabe o que está dentro do nosso coração. Por isso que ele diz, se porte com temor durante esse pouco tempo que lhe resta aqui na terra. Busque honrar a Deus como filhos obedientes. Não se deixe vencer pelas paixões. Não volte seus olhos para coisas passageiras, fúteis e vãs. Como a gente perde tempo, né? Como a gente gasta energia, recursos com coisa que não vale nada. Coisa transitória, fugaz. E quando a gente faz isso, deixa de agir com temor diante de Deus. Nós não temos, irmãos, como enganar a Deus. Temos. Hebreus 4,13 diz assim, nada em toda a criação está oculto aos olhos de Deus. Tudo está descoberto e exposto diante dos olhos daquele a quem devemos de prestar contas. Hebreus 4,13. Você deseja a verdadeira felicidade? Isso é uma pergunta de retórica, né? Porque
Um dos grandes objetivos da vida do homem em qualquer época, em qualquer tempo, seja no passado, é ser feliz. Mas eu pergunto, você quer a verdadeira felicidade? Verdadeira. Você almeja receber uma recompensa? Você almeja, quando você morrer, viver eternamente com Deus? Então viva esse período que você tem aqui como forasteiro e peregrino. O que é que isso quer dizer? Não considere o mundo como a sua casa. Não considere esse mundo como o seu local. Considere o céu. Almeje o céu. Deseje o céu. Mas para isso você tem que viver essa vida aqui com temor ao Senhor. Com temor a Ele. E saiba que Ele vai pedir contas de cada coisa que você fizer. De cada palavra, de cada pensamento, de cada motivação, de cada atitude. Então, as duas maneiras que nós vimos até agora que o cristão pode vencer o desafio de viver em santidade é não se amoldando às velhas paixões e vivendo no temor do Senhor. E a terceira e última, para nós concluirmos, é, olha, irmãos, olhando para Cristo. Isso daqui vai ser uma tônica sempre. Versículos 18 e 19. Sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados do vosso fútil procedimento, que vossos pais vos legaram, mas pelo precioso sangue, como de cordeiro, sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo. Não há nada, irmãos, mais estimulante para que tenhamos uma vida de santidade do que a memória do preço da nossa redenção. Aliado a isso, a consciência de como vivíamos antes de termos sido resgatados. Vou lhe dizer outra coisa forte. Sabe o que é que Pedro está querendo dizer aqui? Em outras palavras, qualquer que tenha sido seu estilo de vida no passado, antes de você ser chamado para fazer parte da família de Deus, não importa. Escute bem. Se você foi de fato chamado para a família de Deus antes, não importava se você era um bom cidadão, um bom pai, uma boa mãe, um bom filho, um bom vizinho, um profissional dedicado, eficiente, requisitado, um aluno exemplar que tirava boas notas, se comportava de maneira adequada na escola. Tudo isso é necessário, viu? Mas isso não importa. Antes do seu chamado, nada disso importa. Se você era um filho obediente que respeitava os pais, um marido atencioso para com sua esposa e filhos, provedor do lar, protetor, uma esposa compreensiva e dedicada ao lar, que até sofria, muitas sofrem com a ignorância do esposo. Não importa também se você era mesquinho, ignorante, que pensava apenas em si mesmo, agia no intuito de se beneficiar, se você era dado ao vício, se pouco se importava com seus pais, se era relaxado e displicente. Qualquer que tenha sido o seu modo de viver antes de ter sido alcançado pela graça salvadora, nada importa. Importa depois. Antes, se você não servia a Deus, Pedro está aqui nos dizendo, irmãos, de forma inspirada, movido pelo Espírito Santo, que se você não vivia para Deus, que se você não vivia para servir a Deus, que se você não fazia parte da família de Deus, sua vida era vazia e sem sentido. Por quê? Porque seu objetivo maior não é fazer o bem à humanidade. Paulo diz lá em 1 Coríntios 13, muitas vezes a gente não reflete. Tem aquele capítulo do amor, né? Ainda que eu falasse a língua dos anjos e dos homens, se tivesse amor, de nada
adiantaria. Ainda que eu entregasse meu corpo para ser queimado, se não tivesse amor. Ainda que eu desse aos pobres todos os meus bens, se não tivesse amor. Sabe o que ele está querendo dizer? Se eu não vivo para Deus, de nada adianta. É a mesma coisa que Pedro está dizendo aqui, irmãos. Ah, mas entregar os bens aos pobres não adianta. Você não está glorificando a Deus. Você vai fazer bem ao pobre? Vai. Talvez, né? Mas vamos supor que vá. Mas você não está glorificando a Deus. Você está entregando seu corpo para ser queimado, você não está glorificando a Deus. Não adianta. De nada adianta. A vida antes da graça de Deus é uma vida fútil. A vida só vale a pena de verdade, quando a gente está servindo a Deus. Por quê? Porque você está cumprindo com um propósito maior do ser humano. É difícil entender isso? Na perspectiva espiritual você vai entender. Ah, mas eu faço bem a minha mãe, ao meu pai, a minha família, meu filho, minha filha, meu neto. Eu trabalho bem, eu sirvo as pessoas. Você está fazendo isso para glorificar a Deus? Você está buscando honrar a Deus? Esse é o primeiro. É por isso que é com esse objetivo que você se acorda. Essa motivação que faz você levantar da cama, tomar café e ir para a luta. Se não for, Pedro está dizendo, é fútil. A gente precisa olhar nossos olhos, voltar nossos olhos para Cristo. Porque ele pagou um alto preço. O preço foi muito alto pelo resgate. Se a gente não olhar para ele, nós não vamos vencer o desafio de viver em santidade. Pedro está comparando aqui o preço de uma alma que é imortal com as coisas corruptíveis mais valiosas que havia naquela época, prata e ouro. Mas a prata e ouro não compra a sua alma. A prata e o ouro não resgatam a sua alma. Se você não tiver Cristo, sua alma está perdida. Está condenada. Vai para a danação eterna. Por isso que o viver é fútil. Você não sabe, mas está vivendo escravo das suas próprias vontades. Para lhe libertar desse cativeiro, dessa amarra, somente o sangue de Cristo. E não tem preço. Prata e ouro são insuficientes, porque são perecíveis. Pedro está dizendo que o resgate é pelo precioso sangue, como de cordeiro, sem mácula ou defeito algum. É o sangue de Cristo. Então eu reitero uma coisa que é preciso a gente ter em mente, olha, mesmo que você tenha nascido e vivido no seio de um lar cristão, tenha crescido andando para a igreja, passado anos dessa maneira, antes de ter sido alcançado pela graça salvadora, sua vida era vazia. Aí você pode dizer, mas eu não vivia na embriaguez, nas festas, na prostituição. A palavra de Deus diz, você era um pecador miserável, digno do inferno. Você diz assim, eu não fornicava, mas você desejava. Eu não ia para a festa, mas você não tinha prazer em cultuar a Deus. Você vinha para a igreja, mas tinha vontade do relógio correr ligeiro as horas para terminar. Eu não roubei ninguém, mas você roubava a Deus. Você não dava a Deus a glória devida ao seu nome. Você não glorificava a Deus. No mínimo você era um idólatra. Porque você vivia para fazer a sua vontade, satisfazer a sua vontade.
Dessa forma, procure honrar com a sua vida aquele que morreu e ressuscitou, para você vencer o desafio de viver em santidade. Versículos 20 e 21. Conhecido com efeito antes da fundação do mundo, porém manifestado no fim dos tempos por amor de vós, que por meio dele tendes fé em Deus, o qual ressuscitou dentre os mortos e lhe deu glória, de sorte que a vossa fé e esperança estejam em Deus. Veja aqui quão é valiosa a salvação e quantos são privilegiados aqueles que são alvos da graça salvadora de Deus. Deus planejou tudo na eternidade e fez com que seu plano se concretizasse plenamente na linha do tempo da humanidade. E diz que isso foi por amor dos eleitos. Pedro está escrevendo aqui aos eleitos. Veja aí, 1 de Pedro 1, veja aí na sua Bíblia, está pertinho. Aqui ele está escrevendo. Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos eleitos que são forasteiros da dispersão no Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia. Deus providenciou Cristo porque sabia que não poderíamos jamais pagar esse preço, sermos libertos do pecado. Ele não só pagou o preço e nos libertou, mas garantiu também nossa herança. Daí ele dizer que nossa fé e esperança estão em Deus e nada ou ninguém pode tirá-lo de nós, como afirmou Paulo quando escreveu aos Romanos, capítulo 8, versículo 38 e 39. Nada, nem principado, nem potestade, nem coisa do presente, do porvir, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura nos pode separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Temos muitas razões para viver em santidade. Tirar nossos olhos do mundo, botar nossos olhos em Cristo. Deus nos libertou dessa escravidão. Se você não foi liberto, você quer ser liberto? Você não quer ser liberto não dessa escravidão? É a escravidão da sua vontade. Você não consegue fazer outra coisa que a sua vontade. Você não quer ser liberto disso aqui, não? Clame a Cristo. Peça a Deus por Cristo. E você, que já foi liberto, por que você vai se submeter de novo a essa escravidão? Não se submeta, não. Olhe para Cristo. Concluindo, irmãos, rapidamente. Pedro está nos mostrando que aqueles irmãos da dispersão e nós temos o grande desafio de viver em santidade. Temos um grande desafio, mas há como vencer esse desafio. Há como vencer. Em meio às dificuldades, em meio às perseguições, em meio às provações, em meio às lutas internas, há como viver sim. Como é que a gente vai viver esse desafio? Como é que a gente vai vencer? Não se amolde a velhas paixões. Viva com temor a Deus. Saiba que Deus é um Pai e é justo juiz. E terceiro, olhe para Cristo. Considere o alto preço pago pela redenção. Lembre-se que tudo que o mundo oferece é passageiro, é fugaz e, por consequência, é enganoso. Vai conduzir à morte. O prazer é momentâneo. O benefício será alguns poucos instantes de uma felicidade vã, que depois é acompanhada de tristeza, porque acaba no pecado. Mas o que Deus nos dá é eterno. Preenche, satisfaz, dá alegria, dá paz, mesmo em meio à dificuldade. Se tem todas essas vantagens, por quê?
viver subjugado, escravo das paixões? Por que viver? Se há uma liberdade. E se você já foi liberto, por que se submeter de novo a esse jugo? Vivamos como filhos da obediência, temendo a Deus e olhando para Cristo. Amém. Amém. Vamos orar.